Bom dia, irmãos. Estamos aqui com muita alegria mais uma vez para compartilharmos a palavra do nosso Deus. Nós vamos compartilhar nesta manhã a lição de número 38, que traz o tema: No caminho da missão enfrentaremos oposições. E o pastor Jackson, ele trouxe na introdução aqui um pouco da nossa história, da história de Minas, do nosso herói Tiradentes. Então eu vou falar um pouquinho dessa história para os irmãos já conhecem, essa história. Então, irmãos, o Brasil, ele vivia sobre a coroa portuguesa, dominava, o nosso Brasil aqui. E aconteceu um movimento de algumas pessoas, inclusive Tiradentes, era um dos líderes deste movimento, e eles almejavam a ser libertos, desse tributo, daquela tão pesada, carga que a coroa portuguesa colocava sobre as pessoas. E eles lutavam por essa liberdade. E aí, entre aquele grupo, aquele movimento ali, tinha uma pessoa chamada Joaquim Silvério dos Reis. Este homem ele estava devendo para a coroa portuguesa. E aí ele fez o quê? Ele fez o que nós conhecemos nos nossos dias de hoje como delação premiada. Como ele devia para a coroa portuguesa, ele foi e contou para a coroa portuguesa aquele movimento que aquelas pessoas estavam com a intenção de fazer, de se libertar da coroa portuguesa, daqueles altos impostos, daqueles altos tributos que estavam sendo impostos, sobre as pessoas. E aí aconteceu o julgamento, por causa daquela traição, algumas pessoas foram presas, e o nosso Tiradentes, ele foi condenado à forca, ele morreu enforcado por causa dessa delação que aconteceu, desse Joaquim Silvério dos Reis ter entregado, ter contado para a coroa o plano daqueles homens, daquele movimento de libertação. E o pastor Jackson, ele trouxe essa introdução para nós, mostrando que, no meio dos grupos, da sociedade, da comunidade, há pessoas, que traem, que às vezes está ali no meio do grupo, e que por algum motivo eles traem aquele grupo, delatam, vão e contam o que aquele grupo está planejando fazer. E ele trouxe para nós, a lição desta manhã sobre Neemias. Então nós vamos estudar nesta manhã um pouco da história de Neemias. Está no capítulo 4, depois os irmãos podem ler este capítulo, um capítulo muito bonito, e nós vamos ver um pouquinho dessa história. Nós vimos que Neemias, ele era copeiro do rei, e ele teve notícias que Jerusalém estava com seus muros destruídos. E quando Neemias ficou sabendo dessa notícia, Neemias ficou muito triste. E quando ele foi servir o rei percebeu aquela tristeza de Neemias, perguntou o motivo daquela tristeza. Neemias contou, e falou que tinha vontade de ir a Jerusalém para reconstruir aqueles muros. Aquele rei foi então, e apoiou Neemias, incentivou Neemias a ir a Jerusalém para reconstruir aqueles muros. Neemias, ele entendeu que aquilo era uma missão que Deus tinha dado para ele, uma responsabilidade. E Neemias, ele viaja para Jerusalém, chega ali, ele se depara com aquela cena ali muito triste, a cidade destruída, os muros, aquela ruína, aquela pobreza, aquelas dificuldades. E Neemias sabia que ele tinha missão dada por Deus, que era de reconstruir aqueles muros. Mas, irmãos, como aconteceu na história nossa mineira, de Tiradentes, aconteceu também uma traição ali. O nosso autor da nossa revista, ele colocou aqui para nós assim, entre os seus cooperadores tinha um cujo nome era Semaías, que aceitou o suborno de Sambalate, Tobias e Gerson, opositores declarados da obra em que Neemias estava envolvido. Então essas pessoas, eles eram dos cooperadores, mas eles estavam ali sendo usados para trair, para
delatar o que estava acontecendo ali, os planos ali de Neemias na reconstrução daquele muro. E o objetivo daquele grupo era de levar Neemias ao erro, fazendo Neemias entrar no templo, o que era permitido só para sacerdotes. Mas Neemias era um homem de Deus que estava sempre em oração, e Neemias sabia o que ele podia, o que ele não podia fazer, como servo do Senhor, a responsabilidade que ele tinha. E Neemias entendeu que aquilo ali era pessoas do mal incentivando ele ao erro. E Neemias não aceitou, não cedeu esta sugestão, isso que aqueles inimigos de Neemias estavam com a intenção de fazer. E aí nós vimos, irmãos, o nosso primeiro ponto da lição, que fala enfrentando oposições no campo espiritual. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela fala que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados, as potestades, Então é contra o inimigo das nossas almas. Então toda pessoa que se levanta para fazer a obra do nosso Deus pode saber que tem um inimigo, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. Ele faz tudo para nos impedir, para nos atrapalhar, para que a obra do Senhor não seja realizada. Mas aqui o autor ele trouxe um grande exemplo aqui de Neemias, que Neemias fazia o quê? Quando Neemias observava tudo, Neemias sempre levava a Deus em oração. Neemias orava, pedia a Deus a direção, a orientação, e Deus o tempo todo estava ali com Neemias, na direção, orientando e abençoando. E é isso também que nós devemos fazer como servos do Senhor, porque a obra de Deus sempre enfrentará oposições, irmãos. Oposições, resistências, traições, perseguições, Porque o inimigo das nossas almas fica furioso quando nós nos dispomos a trabalhar na obra do Senhor. E o autor, ele colocou aqui duas frases que eu achei muito interessante, vou ler para os irmãos. Uma frase é de Hudson Taylor, que ele disse assim: quando trabalhamos, trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. A outra frase é de George Miller, que diz assim: quando oramos, Deus trabalha para nós. Ele colocou um cântico também muito conhecido, que tem como título Não Tenha Sobre Ti, do grupo Milá. E eu vou ler só o coro desse cântico para os irmãos. O coro é o seguinte, é assim, é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Então é Deus falando, que o trabalho todo é de Deus, e o nosso trabalho é descansar no Senhor. O nosso trabalho é levarmos tudo a Deus em oração, nos entregarmos às mãos do Senhor e deixar que Ele nos use, que Ele nos use como instrumento, como vaso de bênção nas tuas mãos. O segundo ponto da nossa lição, ele fala de enfrentar oposições com maturidade. Foi um outro grande exemplo também de Neemias para nós. Neemias, ele não nega a oposição, ele vê que ela existe, mas ele busca a Deus em oração e ele conclama o povo a vir trabalhar, Ele chama o povo, anima o povo, encoraja o povo a trabalhar na obra do Senhor. E aí nós vimos que o povo dá aquele apoio para Neemias, juntos ali na obra do Senhor, e eles continuam ali com aquela alegria. E também nós vimos que enfrentando oposições com organização e disciplina. Então nós vimos que Neemias, esse livro de Neemias, ele mostra que Neemias era uma pessoa muito organizada e com disciplina. Até o autor citou aqui para nós, John Maxwell, apresenta em sua Bíblia de Estudos princípios extraordinários de liderança baseados em Neemias, nesse capítulo 4 que nós estamos estudando hoje. Então é um livro, esse capítulo é um capítulo que é um exemplo de uma pessoa que administrava bem e que era muito organizada. Então Neemias tinha muitas qualidades, E aí aqui ele mostra quatro pontos, de organização e de disciplina. Primeiro, ele fala que todas as pessoas lideram, Toda pessoa, ela lidera alguma coisa, a vida dela, o tempo,
o trabalho e tantas outras coisas. Então, naturalmente, todas as pessoas são líderes e lideram. O segundo ponto, ele fala que quando nós trabalhamos com as nossas habilidades, nós fazemos as coisas melhores e nos sentimos realizadas, né? E deixamos de consumir energia desnecessária. Porque as pessoas que trabalham comprometidas com a obra do Senhor, elas fazem as coisas também com padrão de qualidade, com qualidade, porque o trabalho do Senhor ele não pode ser feito relaxadamente, né? De acordo com esse versículo de Jeremias 48:10. Então, o outro ponto que ele fala aqui é que as pessoas mais capacitadas para tratar os problemas são as pessoas afetadas pelos mesmos, né? Então, pessoas que têm experiência, pessoas que já vivenciaram, elas têm, né, também uma palavra, né, um conselho para poder ajudar as pessoas. Então, irmãos, nós precisamos estar conscientes, né, que como servos do Senhor, nós temos opositores, né, na nossa missão, mas que nós precisamos seguir o exemplo de Neemias, né? Neemias, quando ele ficou sabendo ali, né, que aquele grupo tinha intenção de atrapalhar o trabalho deles, Neemias reuniu o povo, né, conversou com o povo, e Neemias armou o povo, colocou armas e colocou um grupo para trabalhar e o outro grupo servia de guardas, vigiavam as pessoas que estavam trabalhando. E Neemias também colocou uma pessoa perto dele com uma buzina, porque se algo acontecesse, né, de alguém tentar invadir, atrapalhar ali, aquela buzina ia tocar. E Neemias falou com eles: se a buzina tocar, vocês vão chegar perto de mim. Por quê? Porque o nosso Deus pelejará por nós, né? O nosso Deus estará conosco. E aí, irmãos, aquelas pessoas ali, aqueles irmãos, junto com Neemias, eles concluíram aquela obra ali em 52 dias, né, com grande alegria e sucesso. Aquela buzina não precisou ser tocada, porque Deus estava ali com aquele povo, com aquela missão, com aquele trabalho, e aquele trabalho foi realizado. Então, nós precisamos também ter essa visão, né, de nos colocar nas mãos de Deus e fazer o trabalho do Senhor com amor, com alegria, né, com dedicação, e fazer o melhor para a obra do Senhor, sabendo que na obra de Deus, né, nós enfrentaremos oposições, mas precisamos ser sábios, seguir o exemplo de Neemias, né? Então, que Deus nos abençoe a vida de cada irmão. Eu vou orar agora encerrando, né, esta lição nesta manhã, e que Deus possa continuar nos abençoando cada dia mais. Pai Santo, Pai de amor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e nos abençoado. Ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos orienta em tudo que nós devemos fazer, que nós possamos seguir o exemplo de Neemias, ó Deus, colocar tudo diante do Senhor em oração, para que o Senhor venha estar sempre, ó Deus, nos orientando, dirigindo e nos abençoando, que nós queremos fazer o melhor para o Senhor, ó Deus. Fica conosco, dirige as nossas vidas, ó Deus. Nós oramos ao Senhor agradecido por tudo, no nome santo de Jesus. Amém.